Ora bem, meus amigos, muito boa tarde. Vamos então iniciar o nosso webinar de hoje, como sabem, que é dedicado à questão das boas práticas para a contratação de obras geotécnicas complexas. Eu aproveitava, em primeiro lugar, para cumprimentar aqueles que nos estão a escutar à distância, porque, no fundo, estes webinars e estas iniciativas são dedicadas sempre aos que nos querem escutar e àqueles que têm interesse neste assunto. E, obviamente, eu queria cumprimentar também os nossos oradores de hoje, os nossos interventores, o engenheiro Jorge Menezes, que é presidente da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, o engenheiro Raul Pistone, que é presidente da Comissão Portuguesa de Túneis, o engenheiro Alexandre Pinto, que é coordenador da Comissão de Especialização em Geotecnia da Ordem dos Engenheiros. E depois os nossos oradores também, Gonçalo Diniz, que também é da Comissão Portuguesa de Túneis e da Câmara Municipal de Lisboa, e o Zé Paulo Cruz, que está no nome da APPC, mas também é da empresa LCW. E depois queria fazer aqui uma referência que, infelizmente, o nosso moderador e também orador, que era o engenheiro Carlos Baião, felizmente não pode estar presente porque está com uma amigdalite do Paulo Mendes e, portanto, não está afónico e não está em condições de poder estar connosco, pelo menos como interventor, mas estará com certeza como dentro do nosso agradecimento, foi um daqueles que ajudou a promover este evento. Eu recordo que este evento, ou este título, aliás, já não é inédito na Ordem, nós já há 3 anos, para aí, fizemos uma sessão dedicada ao mesmo tempo. E foi ao mesmo tempo que, na altura, foi editado o primeiro guia para a adjudicação destas obras subterrâneas complexas, e depois esse guia tem tido uma grande utilidade, foi debatido aqui na Ordem, foi muito reconhecido o trabalho feito. Felizmente também foi dada a oportunidade da Ordem de se juntar aos promotores, que foi a Comissão Portuguesa de Túneis e foi a APPC, se não estou em erro. E, portanto, nós agora decidimos promover uma segunda edição. Eu aqui tenho que fazer também um agradecimento ao engenheiro Alexandre Pinto, coordenador da Comissão de Especialização em Geotecnia, pelo papel que tem na organização deste webinar. Quero-vos dizer que, também vocês sabem todos que está em discussão, ou está para aprovação, eu já não sei bem, a 12ª revisão, e volto a frisar, 12 revisões do Código de Contratação Pública. A Ordem dos Engenheiros, para aqueles que mais atentos, foi chamada para uma audiência na Assembleia da República com a Comissão de Inovação e de Obras Públicas e Economia, Economia, Inovação e Obras Públicas, e eu fui lá em nome da Ordem dos Engenheiros. A minha intervenção está disponível no portal, está disponível no Facebook, e também estão no portal os documentos que eu entreguei lá e deixei a todos os grupos parlamentares. Esses documentos são 3, basicamente. Há um documento de reflexão que é da minha autoria, há um documento que resulta de uma interação da Ordem com empresas da construção, e há um terceiro documento que é a nova versão deste guia para a contratação. Na altura, e em qualquer um dos documentos, na minha introdução, eu fiz questão de frisar a especificidade que estas obras têm, porque é muito difícil, confesso-vos, falar sobre engenharia para não engenheiros. E, sobretudo, para aqueles que não têm vontade de ouvir, que é o pior. O pior segue é o que não quero ver. E as pessoas têm que compreender, ou aqueles que pelo menos fazem a legislação e que opinam, têm que compreender que os melhores interlocutores e os melhores apoios que podem ter para legislar bem é escutar os que sabem. E neste caso, a Ordem dos Engenheiros, eu não me arrogo o direito de dizer que sei, por acaso até sei um bocadinho disto, que é um assunto que eu acompanho há muito tempo, mas de qualquer forma temos aqui oradores que sabem bastante mais do que o bastonário sobre cada um dos assuntos.
Mas eu penso que na minha intervenção fui suficientemente claro em relação às críticas que se fez à contratação pública, em relação à questão de encarar a contratação e a licitação de uma obra subterrânea de complexidade e onde e é uma incógnita, na verdade, por mais sondagens que se façam, e eu tenho exemplos disso, é muito difícil caracterizar, então se for uma obra linear, um grande túnel, ou uma obra semelhante, é muito difícil caracterizar os solos e caracterizar as desconformidades que se vão encontrar, não digo em cada metro, mas em cada 50 metros é possível isso. E, portanto, e é preciso que os legisladores possam interiorizar que essas obras não podem ter um tratamento contratual conforme uma obra normal tem, uma obra que seja medir pilares e vigas, portanto é mais fácil de tratar isso, quando as fundações não são complexas também, do que estar a fazer. E, portanto, é para isso que nós alertamos, mas temos algumas dúvidas em relação a isso. Há outro aspecto particular que eu chamei muita atenção, que é a questão da forma como é feita a apreciação das propostas. Os júris das entidades públicas sentem-se constrangidos em adjudicar uma obra desde que não seja ao mais barato. Não tínhamos dúvidas, porque é preciso muita coragem neste país para adjudicar ao segundo ou ao terceira empresa com o valor mais caro, porque no outro dia haverá, numa página do jornal, uma acusação de corrupção da parte dos elementos do júri, ou da empresa A, ou B ou C, do sector empresarial do Estado, claro, ou da Câmara tal, porque foi adjudicar a obra ao segundo ou ao terceiro. Há uma maneira muito fácil de ultrapassar isso. É voltarmos a uma proposta que a Ordem tem apresentado sempre, que é abrir as propostas separadamente. Parte da proposta técnica ser apreciada em separado, e o júri aí faz a valoração e diz que há 4 empresas, ou 10, ou 5 melhores, e diz que essas têm uma proposta que tecnicamente é considerada válida e que pode ser admitida, e depois de feita essa seleção, que pode ser objeto de contestação nessa fase pelos concorrentes, a seguir parte-se diretamente para a abertura do valor, e aí, meus amigos, é direto, a que tiver pelo valor mais barato é que fica com a obra. Isto para evitar o que aconteceu há pouco tempo no método do Porto, e estou a falar, não por ter informação privilegiada, pelo que eu li nos jornais, e qualquer pessoa que acompanha leu, que o júri disse que a empresa que ganhou o concurso não tinha a mínima capacidade técnica para executar a obra, mas foi obrigado a adjudicar, que era mais barato. Portanto, isto é uma perversidade que nós enfrentamos. A outra perversidade, sem dúvida nenhuma, é que o Estado não há meio de tomar, ou de se consciencializar, ou de internalizar, que sendo o principal contratante, tem que emitir orientações para as suas empresas. Eu estou a falar de institutos públicos, estou a falar do sector empresarial do Estado, para que não sejam promotores de dumping salarial e de dumping nas propostas. Porque se o critério de adjudicação continua a fomentar bases de licitação desadequadas, portanto, isso é o principal mal que se pode fazer. Começa o erro aí, porque as empresas, obviamente, que vêm por preços baixíssimos, porque a base de licitação já é baixa. Felizmente, que ultimamente temos tido exemplos de concursos desertos em que houve uma reação justa dos concorrentes em relação a isso. Mas, portanto, o Estado tem que interiorizar que devia de explicar ao lado do concurso como é que chegou ao valor base, e que salários é que estava a pensar em pagar, que é para que os engenheiros e as empresas e toda a cadeia, e eu estou a falar na área da construção, desde o servente até o diretor da obra, que se saiba lá qual é que é os salários que o Estado pensa a pagar em empreitadas destas. Senão, nunca mais vamos conseguir endireitar duas coisas. Uma é os preços justos e conseguir que as empresas ganhem dinheiro nas obras. As empresas não estão cá para perder dinheiro, estão cá para ganhar dinheiro, mais que seja para pagarem as dívidas que ainda têm e que vão continuar a ter. E segundo, é os salários que têm que pagar a toda a cadeia que empregam. E, portanto, isto depois passa para os subempreiteiros e etc. Portanto, há aqui uma fileira que é lesada pela prática de preços inadequados e pela prática de base de licitação desadequadas.
No fundo, o que nós estamos aqui a querer fazer hoje é ouvir as opiniões de todos em relação a esta matéria. Só vou deixar aqui algumas instruções ao acabar, que é assim, na ausência do Engenheiro Carlos Baião, a moderação vai ser feita pelo nosso colega Gonçalo Diniz, que vai ser ele depois a moderar a sessão. Eu chamo a atenção de todos os que nos estão a seguir que as questões não usem o bate-papo. O bate-papo aqui, há umas mensagens que eu já estou a ver entrar, mas não vai ter grande utilidade. Usem exclusivamente o Q&A, a função Q&A, porque o moderador depois competirá nas perguntas e respostas, ver quais é que são aquelas que interessa selecionar para que no fim haja um debate. Portanto, mais que há muitas que se repetem, outras são menos interessantes, outras são mais interessantes e, portanto, compete ao moderador fazer essa seleção. E, portanto, dentro disto, desejo o maior sucesso, desejo que o webinar seja participado, seja partilhado, sobretudo que saiamos de cá mais esclarecidos e esperançados. Quero dizer, finalmente, uma coisa. Que eu saiba, ainda não foi publicada a nova lei sobre a 12ª revisão da contratação pública. Eu, entre mentes, tive uma audiência com o Sr. Presidente da República, em que eu lhe manifestei estas preocupações, em que ele prometeu, e eu acho que ele cumpriu estas coisas, que não iria promulgar a lei sem a lei voltar a ser objeto de uma audiência, e entre os quais seria a Ordem dos Engenheiros ouvida. Portanto, para que nós possamos dar a nossa opinião e se nos revemos ou não naquilo que está para sair. Não vou pronunciar mais em relação à contratação pública e às novidades que houve, que isso será objeto para outra oportunidade. Muito obrigado, um bom sucesso e obrigado àqueles que ajudaram a montar este webinar e, sobretudo, àqueles que vão ser oradores a seguir. Boa tarde a todos. Há aqui uma sequência, o próximo a falar será o coordenador da Comissão de Especialização em Geotecnia, o engenheiro Alexandre Pinto, e a partir daqui eu passo a mero espectador. Boa tarde a todos e que corra bem. Okay. Boa tarde, obrigado, Sr. Bastonário, obrigado por mais uma vez estar presente e apoiar os eventos da nossa Comissão. Agradeço também à APPC, na pessoa do colega Jorge Menezes, e à CPT, Comissão Portuguesa de Túneis, na pessoa do Raul Pistone. Portanto, vamos ter aqui um webinar sobre um tema muito atual, não é? Um tema que tem a ver com a contratação pública, num momento também em que se perspectiva que venha a haver, a breve prazo, maior investimento e maiores possibilidades de virmos a ter mais contratação pública. E, portanto, é muito importante, dentro do possível, que os agentes decidores, né, que decidem no país, realmente ouçam os engenheiros e, sobretudo, que também tenham, tal como nós, quando lidamos com o solo, temos de ter humildade para reconhecer que muitas vezes podemos ser surpreendidos, porque não vamos conhecer tudo, não é? Como o Sr. Bastonário disse, e bem, podemos fazer muitas sondagens, mas pode haver uma singularidade no meio das sondagens, no meio, enfim, de dois furos de sondagem, e nós temos de ter capacidade de gerir essa singularidade. E, portanto, essa humildade que nós temos deve ser transversal também à cadeia dos decisores no que diz respeito a esta área da contratação de obras geotécnicas complexas. Nós, aqui na Comissão, há cerca de 3, 4 meses, já organizámos um webinar sobre a atualização das recomendações na área da geotecnia. Agora estamos a ajudar a promover este tema e a debater este tema da contratação de obras geotécnicas complexas. Portanto, esperemos com isto contribuir para que estejamos todos mais bem preparados para quando os novos investimentos públicos chegarem, não é? Estão aí à porta, nomeadamente com uma componente geotécnica grande, estejamos todos mais bem preparados, como eu disse, para abraçar esses investimentos. Desejo então a todos um excelente webinar e estou certo que será, e passo então a palavra ao colega Jorge Menezes, o presidente da APPC. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado Alexandre, e acima de tudo começar por, penso que o nosso bastonário ainda está presente também, obrigado pelo convite em nome da APPC, estamos sempre disponíveis para apoiar
e participar na discussão à volta destes temas que preocupam a engenharia portuguesa, no fundo, as empresas de consultoria, porque, na verdade, nós temos que fazer e investir o máximo do nosso esforço para dignificar a profissão de engenheiro e as empresas que reúnem essencialmente engenheiros para produzirem trabalhos e serviços, no fundo, que são úteis à comunidade. Não vão-me desculpar, dispensar os cumprimentos a todos os colegas, considerem-se dispensados, os que nos estão aqui neste primeiro painel, e iria dizer só meia dúzia de palavras acerca deste documento que a APPC, desde a primeira hora, foi apoiando, pelo menos desde a primeira hora em que teve conhecimento dele, foi apoiando, através particularmente do meu colega da direção, José Paulo Cruz. Dizer-vos que a APPC revê-se integralmente em tudo o que está feito neste documento. Em boa verdade, parece-me um documento muito, muito bem elaborado. Os parabéns ao conjunto de colegas que participaram nele. Está realmente muito bem elaborado, muito bem estruturado e é um documento que pensa bem a consultoria. É claro que não nos vamos esquecer que estamos a falar da Comissão de Túneis e um pouco o documento está virado, embora se refira às obras geotécnicas complexas. A primeira delas, de facto, que se pensa é nos túneis. Os exemplos também se reportam um pouco a isso. Mas eu lendo este documento com atenção, quase que posso dizer que ele é transversal. É um documento que tem imensas considerações, recomendações e análise do que se passa e do que não se devia passar, que são transversais às prestações de serviços de natureza intelectual, que é de facto o que distingue, o que deveria distinguir no Código da Contratação, comprar esferográficas ou tinta para plotagens ou qualquer coisa de serviços de natureza intelectual, que aliás também estão bem definidos num dos pontos deste documento. Portanto, eu gostava de reparar, digamos, de colocar a tónica nesse aspecto. É um documento com o qual nos revemos. Muitos destes pontos estão, em certa medida, plasmados com outras palavras, mas a ideia base é o que interessa. Estão plasmados em vários documentos da APPC que temos apresentado a entidades responsáveis deste país, desde o INPIC às administrações de grandes empresas públicas de contratação. O sucesso não tem sido fantástico, mas a gente pensa que vai conseguindo, com esforços combinados de todos, indo fazendo o nosso caminho e tendo esperança de que um dia realmente as entidades públicas venham a reconhecer que há uma diferença muito grande entre investir bem num projeto, no sentido, num empreendimento, no sentido lato do termo. É muito diferente investir bem do que gastar dinheiro a poupar financeiramente no projeto, por exemplo, que é realmente uma ideia tão abstrusa e tão estranha que às vezes custa a crer como é que alguém continua a pensar assim. Por isso, eu faço votos que este webinar corra bem, muito bem, que o grupo que vai fazer, das pessoas que vão fazer intervenções sobre este guia de boas práticas, consiga demonstrar cabalmente a importância deste guia, da sua aplicação e eu atrevo-me a dizer da sua generalização nas partes, obviamente, que são mais gerais, a outro tipo de contratação de natureza intelectual com que a engenharia portuguesa se debate e tem, no fundo, em geral, problemas deste género. E para não falar dos arquitetos, que também não andam muito longe daí e, portanto, realmente contratar um arquiteto, já agora falar en passant, porque a APPC também reúne empresas de arquitetura, contratar um arquiteto pelo preço
Realmente dá vontade de rir. Bom trabalho a todos. O meu muito obrigado por este documento, e a APPC fará o que puder para fazer deste documento um seu documento também, tentar divulgá-lo o mais que puder e defendê-lo porque ele merece. Bom trabalho e parabéns pelo bom trabalho que já foi feito. Eu julgo que passaria agora ao Raul Pistone, se não me engano. Sim, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge Menezes. Começo por cumprimentar o nosso bastonário e anfitrião, o engenheiro Carlos Mineiro Aires, ao engenheiro Alexandre Pinto, que é o coordenador do evento e da Comissão de Especialização da Geotecnia, ao presidente do APPC, o Jorge Menezes, aos meus colegas de trabalho, o Paulo Cruz, o Gonçalo Diniz e Carlos Baião, que não sei se está, mas me parece que ainda não está com disponibilidade. Minhas senhoras, meus senhores, colegas, amigos, algumas palavras iniciais só para um pouco também sublinhar o que foi dito aqui, mas agora do ponto de vista da CPT. A CPT, como Associação Portuguesa de Túneis e Espaço Subterrâneo, sempre continua com empenho e compromisso de continuar com este tipo de aporte na regulamentação das obras geotécnicas complexas, entre elas os túneis. Nos parece que se queremos ter boas obras, para além de ter bons estudos, bons engenheiros, temos que ter bons contratos. Senão, não chegamos lá, nos faltará sempre essa valência. Portanto, consequente com esta política da CPT, integramos um grupo, que é este grupo que fez este guia, junto com a Ordem dos Engenheiros e a APPC. E é o guia que agora iremos apresentar. Portanto, para não demorar mais, se me permite, eu começava diretamente com a apresentação. Alexandre, pode ser? Sim. Obrigado. Espero que estejam todos a ver o ecrã. Estamos. Sim? Sim, estamos a ver, obrigado. Ok, perfeitamente. Neste caso, a nossa agenda para hoje será tratar estes pontos: especificidade das obras geotécnicas complexas, evolução da legislação de contratação pública e práticas contratuais, recomendações de boa prática para a contratação de obras geotécnicas complexas em Portugal, tendo em conta o CCP revisto. Depois, ainda, vamos acrescentar a evolução desde a versão de 2019 deste guia, integrando, dentro do possível, os conceitos resultantes da discussão e dúvidas levantadas nas sessões anteriores em que este guia foi apresentado. Este guia foi apresentado, como referiu o senhor bastonário, primeiro na Ordem dos Engenheiros em Lisboa, mas depois, por convite também da Ordem dos Engenheiros, apresentamos em Coimbra e também no Porto. E ainda apresentamos isto por convite do presidente do IP aos colegas do IP. Portanto, todas as dúvidas que pelo menos registramos e tentamos responder foram incluídas neste anexo que a gente vai apresentar. Depois vamos ter um caso prático e abriremos o debate. Isto arranca, pelo menos em 2015, vemos aqui uma foto do evento que foi feito na altura, na Ordem dos Engenheiros, Seminário sobre obras subterrâneas complexas, risco, contractuais e CCP. Como conviver, perguntamos na altura. Já em 2018, já foi a CPT que tomou a iniciativa e organizou uma jornada de estudos.
nesse caso, de aí, nesse momento, surgiu a ideia e até o compromisso, junto com a PPC e a UE, de desenvolver digamos, um guia, que é este documento que agora pretendemos apresentar. Já em 2019 já apresentamos esta primeira versão do documento e, como disse, também em 2019, quando ainda era possível, apresentamos em Coimbra e no Porto. Toda boa resposta merece uma boa pergunta. Então, neste caso, estamos a falar de incertezas, são obras geotécnicas complexas, têm incertezas e a incerteza produz risco. O que é certo fazer? E esse é um pouco a frase que nos inspira. Especificidades das obras geotécnicas complexas. As obras geotécnicas complexas, como já foi dito e já sabemos, o problema que tem é que as condições inerentes aos projetos de obras geotécnicas são essencialmente, muitas vezes, têm que contar com a imprevisibilidade dessas condições e a dificuldade para prever o comportamento dos terrenos, como se vê aqui neste gráfico, do lado esquerdo, onde se vê, se compara o grau de dispersão que pode produzir-se nas características de um terreno em relação, por exemplo, ao castanho mais escuro, que seria, neste caso, estaria representado um elemento comum vital. E no caso, do lado direito, temos uma figura de toda a bibliografia, só para mostrar que este é um tema que já é muito estudado a nível internacional também. Neste caso, temos na abscissa a percentagem em dinheiro, a percentagem de investimento em relação ao custo da obra civil, e na ordenada temos a redução do risco em termos de preço, de custo da obra. Como vemos, 1%, que seria aqui, que é uma obra, que é um investimento importante para desenvolver um estudo de base, geológico, geotécnico de base, ainda tem muitas incertezas. Não vamos a falar de um investimento de 10% de uma obra civil para ter incertezas muito mais baixas. Mas é esta a essência de uma obra geotécnica complexa. E esta é a definição que nós utilizamos. E convém ser leída, porque está escrita no guia que vocês têm agora. Obra geotécnica complexa, OGC, aqui para frente, é uma obra complexa do ponto de vista geotécnico, em que o desempenho da estrutura, o seu processo construtivo, a durabilidade da obra e a estabilidade das construções e infraestruturas vizinhas podem ser significativamente prejudicadas pela imprevisibilidade das condições geotécnicas do local de obra. Estamos a falar sempre de risco geotécnico, risco geológico geotécnico. Exemplos, obviamente que os túneis e obras subterrâneas são obras OGC por excelência, fundações especiais e profundas, fundações de barragem, fundações de obras portuárias, escavações, estabilização de taludes, etc. A construção subterrânea em particular, como sabemos, tem esta característica praticamente por excelência. Isto está retirado dos guidelines, já dos guias, on Contractual Aspect of Conventional Tunneling. Este é um grupo de trabalho da Sociedade Internacional de Túneis, na qual a CPT participa, e, efetivamente, estes são os termos em que esta temática é posta e está escrita, que é coincidente com o que acabamos de falar. Estas obras, OGCs, todas se aplicam, eu diria, não me equivoco se arrisco a dizer, todas se aplicam no método observacional. E já foi, de algum modo, consagrado por Peck em 1969. Só que, já ainda no século passado, com Pinto da Cunha, fizemos uma publicação nacional e internacional onde escrevíamos isto. O método observacional apenas pode ser aplicado se for possível introduzir alterações ao projeto base durante a construção. Ou seja, não vale a pena aplicar um método observacional se criamos problemas na gestão mesma da obra.
Portanto, uma característica fundamental destas obras que aplicam método observacional é a necessidade de introduzir alterações ao projeto durante a construção. Obviamente que se essas alterações estivessem previstas no projeto, no contrato, estivessem previstas, não quer dizer que estejam desenvolvidas na altura, mas estivessem previstas no contrato, é mais fácil alterar o projeto sem que ocorram disputas prolongadas, indecisões atempadas, sem criar conflitos na obra. Este conceito é importante porque vamos ir a buscá-lo um pouco mais à frente. Recomendações internacionais, claro que há muitas. Vi aqui duas que são muito importantes, a Sociedade Internacional de Túneis, ITA, e a Federação Internacional de Geoconsultório, FIDIC. Ambas entidades fizeram ultimamente, o ano passado, uma publicação de um novo livro, um livro Emerald Book. Este livro é específico, especialmente aplicável para obras subterrâneas. É totalmente recomendável. A má notícia é que nenhuma delas é totalmente compatível com a atual legislação portuguesa de contratação pública, que não tem flexibilidade, não admite este tipo, chamemos assim, de jogo, não tem flexibilidade para permitir que os contratos contemplem alterações em função das qualidades do terreno não previstas. Obviamente que se tivermos série de preços, mesmo que seja nos itens afetados por o risco geológico, já seria mais fácil. É uma maneira de flexibilizar. Mas eu trabalhei durante muito tempo com regime de série de preço e posso assegurá-lo que depois cria outro problema. Resolve alguns, cria outros também. Não é a panaceia, não é a solução final de toda esta problemática. Não é? Depois aparecem os problemas com os tribunais de contas deste mundo, quando uma pessoa começa a pagar coisas por série de preços porque se alteram os terrenos. Mas o nosso código admite, e aqui este outro ponto importantíssimo, admite que quando há uma especial ligação da tecnicidade, da experiência própria dos concorrentes à concessão da obra a construir, então aquele projeto de execução que é mandatório ser incluído num concurso, esse projeto de execução deve ser elaborado pelo adjudicatário, com base no projeto patenteado a concurso. É decir, sempre tenho que utilizar um projeto de execução para contratar uma obra em geral. Mas quando há uma obra que precisa da experiência do concorrente como elemento fundamental no concurso, pode o projeto de execução ser elaborado pelo adjudicatário. Nesse caso, o projeto patenteado a concurso, o CCP diz somente que tem que ser um programa preliminar. Nós decimos que o projeto patenteado a concurso, mínimo assim, tem que ser um projeto elaborado, um estudo geológico técnico profundo e o nível não deveria ser menor, o nível atingido do projeto não deveria ser menor que um estudo prévio, o qual tem muita lógica, e uma das lógicas principais é que não se pode lançar uma obra sem uma avaliação, sem um estudo ambiental. E dificilmente uma agência de ambiente pode aprovar um estudo ambiental feito com um programa preliminar. Portanto, o que vamos introduzir aqui, neste guia, são projetos, ou a ideia, digamos, de fazer projetos considerando diferentes cenários. Ou seja, o nosso objetivo é introduzir alguma flexibilidade dentro do contrato destas obras. Pronto, não podemos, não temos muitas possibilidades, não temos essas alternativas, introduzimos a ideia de projeto por cenários. Justamente é para dotar de dinamicidade e flexibilidade aos contratos. Obviamente que o objetivo disto é para gerir melhor o risco inerente a estas obras. O risco destas obras. Quando fazemos uma matriz de risco,
analisamos as incertezas que podem ser do tipo, podem estar relacionadas com estudos geológicos, claro que sim, quantidade, qualidade e enfoque da prospecção e plano de ensaios também. O modelo geológico interpretativo pode estar, a prospecção e os estudos podem estar muito bem feitos, ser muito aprofundados, mas o modelo pode não ser o correto. Depois, os parâmetros geotécnicos sempre têm uma incerteza inerente aos parâmetros, não é a incerteza dos ensaios, não estou a falar disso, sino da representatividade dos parâmetros quando temos que extrapolá-los ou utilizá-los a uma escala significativa para a obra. Esse é o grande problema. Esse não está resolvido. Depois, os critérios de dimensionamento, claro que sim, tem que ficar muito claro desde o início e, obviamente, pode haver erros, pode haver incertezas ou erros, digamos, no desenho, especificações técnicas, etc. Por isso, estas obras, mas isto que eu vou dizer, está perfeitamente cautelado na portaria 701, estas obras precisam de uma revisão, de um revisor e de uma revisão profunda. Mais olhos, mais especialistas a olhar para as coisas para que evitar justamente ou minimizar riscos, por isso não se podem evitar, minimizar os riscos inerentes. As consequências, obviamente sabemos que as consequências destas chamemos assim, estas incertezas será sobre o custo de um projeto, que é o mais comum, o prazo da empreitada pode sofrer, que também é muito comum, ainda o impacto na imagem e reputação do dono da obra. Imagina uma obra urbana, não quero falar de uma entidade em particular, mas ninguém quer ver-se envolvido em um acidente a nível urbano. As recomendações para a gestão de risco. Bom, estas são recomendações de manual, o risco não pode ser ignorado, o risco tem que ser alocado à entidade que gere de maneira mais eficaz esse tipo de risco. Mas aqui é que este básico também parece uma coisa que não é novidade, mas é uma coisa que por vezes se esquece. Por princípio, a alocação do risco geológico, geotécnico e hidrogeológico deve ser atribuído ao dono da obra, na qualidade do dono do terreno. Esse é o ponto de partida neste caso, o nosso trabalho, claro, mas também de toda a legislação que conhecemos. A componente do risco de desempenho para as condições geotécnicas expectáveis, decorrente do programa de prospecção e dos ensaios efetuados, deve ser atribuída ao empreiteiro para as condições geotécnicas expectáveis. Ou seja, fica aqui um espaço que, evidentemente, tem que ser objeto de tratamento também. Muito bem, claro, os riscos podem variar durante a empreitada e por isso existem programas de gestão de risco para obrigar a uma revisão e um repensamento periódico dos riscos associados a estas obras. Vou dar agora a palavra ao meu colega Gonçalo Diniz, por favor. Olá, muito boa tarde a todos. Agradeço as palavras do nosso bastonário, as palavras de todos os colegas que já tiveram aqui a falar connosco. Eu espero que neste momento já esteja a ser partilhada a minha tela e vou pegar exatamente no tema em que o Raul Pestone nos deixou e falar um pouco da legislação de contratação pública e de práticas contratuais, nomeadamente no âmbito das obras geotécnicas complexas. Cabe-me a mim apresentar este tema, não é um tema tão apelativo para muitos de nós, mas é um tema muito importante, porque esta é uma ferramenta com que todos temos que lidar para conseguir construir as nossas obras da melhor forma, da forma mais eficiente e mais segura. E dizer, então, que a legislação em Portugal, nos últimos tempos, decorreu
é orientada pelas diretivas europeias, as diretivas de 2014, que nos conduziram depois a uma revisão profunda do código que deveria ter terminado em 2016, mas finalmente terminou, foi aplicada em janeiro de 2018. Ora bem, depois dessa revisão de 2018, este novo CCP, ou chamado novo CCP revisto, vem-nos trazer aqui alguma janela de oportunidade para introduzirmos aqui o que nós chamamos alguma flexibilidade nesta contratação pública. E dizer que hoje, 2 de novembro, existe, como o Sr. Bastonário já falou, a novo projeto de lei 41 deste Governo, que procede à 12ª revisão do Código. Dizer que essa 12ª revisão do Código em nada altera as recomendações que estão aqui a ser transmitidas, ou seja, todas estas recomendações se encaixam também nesta nova proposta que está a ser agora, que irá ser aprovada em breve pela Assembleia da República. Ao longo destes últimos 5, 6 anos, a CPT fez alguns contributos, tem pensado este assunto e finalmente chegamos aqui a esta fase da apresentação do guia, deste guia de recomendações para as obras geotécnicas complexas. Muito bem, o que é que há aqui a destacar nesta revisão do Código? A modificação objetiva dos contratos, que agora pode ser realizada com fundamento nas condições nele previstas. Vamos buscar muito esta modificação objetiva, vão ver que é muito importante para a aplicação concreta das recomendações deste guia. Também fala muito abertamente na resolução alternativa de litígios e este guia também apresenta à CREC, a Comissão, para resolver estes litígios de forma mais expedita. E, claro, o novo regime dos trabalhos complementares que este guia veio alterar que a nova regulamentação, que a nova legislação veio alterar quando foi publicada em 2018. Chamar a atenção para o artigo 96 e 312 do novo código, do CCP, em que diz eventuais condições de modificação do contrato têm que estar previstas no mesmo. Portanto, se nós queremos ter uma solução quando estamos na frente de obra, temos que antecipar essa situação e ter medidas, no fundo, de contingência logo no concurso, logo no projeto, e, portanto, com fundamento nas condições previstas no próprio contrato. Este vem beber a uma linha da nova diretiva, que é a linha 72, a linha 1A. Estas são as diretivas, vou passar isto muito rapidamente, já são muito conhecidas. Trazer também aqui, a este fórum, a experiência internacional, que é muito importante. Neste guia nós fomos beber à experiência internacional que de há muitos anos, a ITA, International Tunneling Association, que é a Sociedade Internacional de Túneis, trata estes assuntos há mais de 100 anos, por todo o mundo, e são reconhecidos as suas recomendações. E no grupo de trabalho 3, que é o grupo de práticas contratuais, tem recomendações no âmbito da contratação deste tipo de obras. Dizer que este documento, que aqui está com data de 2011, já foi revisto e será lançado ainda este ano. E também falar um assunto que o Dr. Raul Pestone há bocado falou também, sobre os contratos FIDIC, que já são contratos utilizados e muito utilizados pelo Banco Mundial, quando são completamente transversais a vários países e que se viram na contingência de criar um novo livro, para além do Yellow Book, Red Book, que já são conhecidos para vários tipos de contratos de obras, criar um novo livro para as obras subterrâneas. E foi exatamente esse Emerald Book, essas
a percepção que a FIDIC teve da especificidade das obras geotécnicas que o levou a criar regras específicas para este tipo de obras. E é isso que nós queremos também chamar a atenção. É essa necessidade e este guia traz isso para nós, para Portugal, porque as obras geotécnicas são complexas em todo o mundo, não interessa ao país onde são realizadas. Ora, muito bem, eu não me vou estender sobre o que é que estas práticas internacionais trazem. Queria deixar aqui salientar esta especificidade das obras geotécnicas e das obras subterrâneas, que é também claramente recomendado uma divisão clara das responsabilidades entre todos os intervenientes, no fundo para evitar atrasos, aumento de custos e principalmente evitar as disputas. Se cada um souber o que tem que fazer desde o início, as situações resolver-se-ão de uma forma mais rápida e justa. Também o planeamento de uma obra destas e a sua calendarização tem que ter em conta que pode ter, muito provavelmente, que acomodar imprevistos. São obras previsivelmente incertas. Não vale a pena empurrar com a barriga e pensar que tudo vai correr como inicialmente planeado, mas há que ter as ferramentas para ajustar rapidamente conforme o que se encontra no caminho. E, neste caso, no caminho por baixo da terra. E também tudo tem que funcionar, portanto, os mecanismos de remuneração também têm que ser mais flexíveis, têm que ter em conta toda esta necessidade de adaptação que estas obras podem ter. Porquê? Porque só assim se paga, só assim o dono de obra paga realmente pelos riscos que ocorrem e não por eventuais riscos que podem não ocorrer. O dono de obra deve fazer um trabalho de casa bem feito, como há bocado foi dito, deve fazer um relatório geotécnico de referência bem estruturado. Quando lança uma concessão-construção, se eventualmente decidir por esse tipo de contrato, o programa preliminar fica muito aquém das necessidades de definição de uma obra deste tipo, muito aquém. Portanto, quando um dono de obra tem que lançar este tipo de procedimento, tem que ir muito longe no que procura, pelo menos a tentar definir o que vai encontrar e ter não uma solução para uma situação que vai ocorrer, mas para algumas situações mais abrangentes. Como se pode ver aqui neste gráfico rapidamente, se o dono de obra quer entregar o risco todo ao empreiteiro, vai pagar mais pela obra e não vai ter uma obra tão segura. Fica claro que estas melhores práticas contratuais promovem a adequação dos métodos construtivos às condições em obra, o método observacional, que há bocado também o Raul Pestone falou, e isto aponta para, só isto é possível, assim como a melhor gestão do risco geotécnico que conduza a uma maior economia e segurança nestas obras. Deixar aqui também só uma última nota de algumas dúvidas que surgiram o ano passado, quando estávamos a apresentar este guia, e das situações que podem ocorrer. E aqui vou buscar um bocadinho também da janela de Juari, em que há situações que nós sabemos que existem e que outros também conhecem, são as situações normais que podem ocorrer. Há situações que é o chamado known unknowns, em que nós sabemos que desconhecemos. E é para essas que temos que nos preparar antecipadamente. E nós podemos fazer isso nos contratos públicos e é uma solução deste tipo que nós estamos a recomendar. E pronto, e agora passo a palavra em concreto das recomendações mais simpáticas e apelativas para o engenheiro Zé Paulo, de imediato. Obrigado.
Boa tarde a todos. Portanto, eu penso que estarão todos a ver, já terei conseguido partilhar a minha tela. Portanto, eu como esta parte de apresentar de uma forma genérica as recomendações do guia propriamente dito. O guia, quando aqui se fala, e como já foi referido hoje na apresentação, o novo CCP revisto, estamos a falar da versão que entrou em vigor em janeiro de 2018 e não da versão que estará agora, foi aprovada ou estará em aprovação na Assembleia, embora, tanto quanto sabemos, não haja nada nessa nova versão que entre em conflito com o que aqui está ou que torne obsoleto alguma das recomendações que aqui são feitas. Qual é a ideia base deste guia? Portanto, o que é que esteve na base da ideia deste guia? Este guia surgiu, no fundo, para dar resposta a uma dificuldade de adaptação da legislação nacional a práticas contratuais consagradas em muitas regiões do mundo e internacionalmente, mas que não eram compatíveis com a nossa legislação. Esta revisão, como eu disse, que entrou em vigor em janeiro de 2019, trouxe alterações significativas em relação à anterior versão do Código, ao introduzir as modificações objetivas do contrato, as chamadas MOC, que aparecem no artigo 96, 312 e 315. E é, portanto, com base nesta possibilidade constante destes artigos, das modificações objetivas do contrato, que se desenvolveu a ideia que está na base da contratação deste guia, que é o projeto por cenários. Em que é que consiste, então, esse projeto por cenários e qual é a ideia que está por trás dele? Numa primeira etapa, e adotando a filosofia que está proposta neste guia, o projetista da obra elabora um projeto que irá contemplar 3 cenários geotécnicos distintos para a construção da obra. 3 cenários esses que se procura que deem uma resposta mais abrangente e adaptável às situações reais enquadradas. O cenário mais provável, ou seja, constitui o cenário de referência, e depois um cenário, por assim dito, mais pessimista e um cenário mais otimista. Elaborado o projeto de acordo com esta filosofia, e tendo por base este projeto, é então efetuado o concurso para a respectiva empreitada. Concurso esse que, ao ter associados estes 3 cenários, permite que fiquem desde logo definidos os preços e condições associadas a cada um dos cenários. O preço base do concurso, ou seja, o valor da proposta de cada concorrente, é baseado no cenário de referência, aquele que é de longe o mais provável de ocorrer. As restantes condições, portanto, são depois valorizadas da forma que tiver. Um fator que se punha logo é como é que nós vamos, então, valorizar as propostas dos concorrentes nesta fase, se ele tem que dar, por assim dizer, em termos monetários, além de em termos técnicos, preço para 3 tipos de cenários ou para 3 tipos de projetos. Poderia-se pensar, faz-se a média, faz-se. O que se pensou foi que ele deve ser ponderado usando, naturalmente, uns coeficientes, e o que está aqui é uma recomendação, ou seja, o cenário mais provável deve ter um peso da ordem dos 75%, ou seja, é efetivamente aquele o mais decisivo, e depois, eventualmente, 15% para o cenário mais pessimista e 10% para o cenário otimista. Esta ponderação é muito importante, porque se sobrevalorizar também em demasia, por exemplo, o cenário mais provável, desvalorizando completamente o cenário pessimista, dizendo deixo lá 1%, a tendência será que os preços que vão aparecer no cenário pessimista sejam excessivamente elevados, porque vão ter pouco impacto na avaliação e, portanto, pode haver um jogo. Portanto, esta ponderação a ser equilibrada é fundamental. A terceira fase da ideia base é que depois, em fase de obra, portanto, passada a fase de projeto, elaborado por cenários para 3 cenários, há adjudicação que é feita tendo em conta os 3 cenários. Em fase de obra, se for necessário implementar ajustes ao cenário mais provável, ou seja, aquele cenário geotécnico de referência, todos esses ajustes já estão contemplados contratualmente. E utilizando-se para tal, como foi dito, as cláusulas contratuais nas peças concursais e enquadradas pelas MOC, pelas modificações objetivas do contrato. Ou seja,
já está à partida definido, foi antevisto, se houver necessidade de avançar, porque o que na realidade se encontra é mais próximo do cenário mais pessimista do que do cenário de referência. Ou, se estivermos na versão de se encontrar até um cenário mais otimista, modificações, seja preciso, já estão previamente definidas e, portanto, não há que estar a discutir quanto custam, que alterações têm no prazo, que outras implicações têm. Portanto, só caso se revele necessário aumentar as quantidades de obra a executar para além do previsto no cenário pessimista, é que os valores resultantes desses trabalhos deverão ser tratados como trabalhos complementares, sujeitos aos procedimentos expressos no CCP. Ou seja, se eu chegar à obra e o cenário que encontro, infelizmente, não é o cenário de referência, o cenário mais provável, aquele que resultante da campanha diligente que eu fiz e da interpretação diligente que eu fiz, me pareceu o mais provável, mas chegamos a então que é o cenário mais pessimista, o contrato automaticamente, entre aspas, se modifica no seu clausulado, quer nas condições técnicas, quer no preço, quer no prazo, para as condições que foram no concurso definidas para o cenário mais pessimista. E não estamos a falar, modifica-se o valor, normalmente o valor no cenário mais pessimista será mais elevado, mas não estamos a falar de trabalhos complementares. Só haverá trabalhos complementares se, ainda, mesmo no cenário mais pessimista, houver trabalhos extra que seja necessário fazer. Portanto, os trabalhos, o que estamos a falar não é de passar de que os trabalhos do cenário pessimista são trabalhos complementares. Não são. Só serão trabalhos complementares o que estiver para fora dos cenários que foram concursados. Também se ocorrer o cenário otimista, os valores dos trabalhos previstos, mas que se venham revelados necessários, porque o cenário é bastante mais favorável do que o cenário de referência e, portanto, haverá trabalhos que eventualmente não são executados, porque não se justificarem, então dessas economias poderão beneficiar simultaneamente o dono de obra e o empreiteiro, tal como está previsto no CCP. Ou seja, não vamos também ficar amarrados a um dado contrato, a executar trabalhos que não são estritamente necessários, eventualmente gastar dinheiro, só porque o contrato assim prevê e não está definido o que acontecerá se o cenário for melhor. Portanto, esta é a ideia base, é um projeto por cenários que, recorrendo às modificações objetivas do contrato, permite introduzir aqui alguma flexibilidade de gestão contratual da empreitada que na contratação pelos métodos mais tradicionais que têm sido adotados não existe. E, portanto, essa é uma coisa extremamente importante para este tipo de obras geotécnicas complexas. Agora, de seguida, apresentada esta ideia base, ia apresentar algumas recomendações gerais em termos da contratação das obras geotécnicas complexas. Mas, tal como já foi hoje aqui dito, quer pelo Sr. Bastonário, quer pelo hoje é Jorge Menezes da APPC, algumas destas recomendações são válidas, naturalmente, para as obras geotécnicas complexas, mas muitas delas são boas e são perfeitamente aplicáveis a outro tipo de obras que não sejam as obras geotécnicas, pois são regras de boa prática de contratação. Naturalmente que nas obras geotécnicas complexas têm a sua boa adequação. O que o guia recomenda é que o modelo de concurso público a adotar de uma forma regular, quer para a contratação de um projeto, quer para a contratação de uma empreitada, quer para a contratação dos serviços de revisão de projeto, ou até dos serviços dos serviços de fiscalização, deve ser o concurso limitado por prévia qualificação. Esta é a recomendação do guia, porque nos parece ser o modelo de contratação, de concurso, que melhor se adequa à defesa não só dos interesses do dono de obra, mas também da boa garantia de execução do empreendimento. Relativamente a isto, gostaria de referir que estaremos a falar de um só concurso, de um só procedimento que se desenvolve em duas fases, mas é um só procedimento concursal. E gostaria também de esclarecer o seguinte: a existência de uma primeira fase de qualificação dos candidatos não é contraditória com a posterior avaliação técnica das propostas na segunda fase. Ou seja, o facto de termos um concurso limitado com a prévia qualificação em nada implica que na segunda fase, ou seja, depois de termos pré-qualificado os concorrentes, o critério de adjudicação tenha que ser o preço mais baixo. Em nada. A segunda fase deve, pelo contrário, não o deve ser, porque o que se faz na primeira fase é verificar os critérios mínimos de elegibilidade. Ou seja, é verificarmos quem é que tem condições para se apresentar
para a realização daquele projeto, ou para a realização daquela empreitada, ou para a realização da revisão, ou daquela fiscalização. Em nada verificamos se a sua proposta é boa, má, suficiente ou muito boa. Só estivemos a dizer, esta pessoa tem capacidade. Agora, a seguir, vamos ter que ver se ela está interessada e então como é que ela diz, o que é que ela diz que vai fazer e que meios é que ela diz que vai pôr à disposição. E, portanto, se na primeira fase se verificam os critérios mínimos de elegibilidade, na segunda fase, então sim pretende-se avaliar o mérito técnico de uma proposta que o candidato apresenta. E aí, esse mérito não depende só do preço. É evidente que o preço é um fator que naturalmente tem significado, mas depende de muitos outros atributos, como seja a qualidade, pode ser o prazo, a equipa técnica, a metodologia, o que isso agora será feito caso a caso. Portanto, na segunda fase do concurso, a avaliação das propostas deve ser efetuada, tal como também a própria diretiva diz, com base no critério da proposta economicamente mais vantajosa. No inglês usam o acrónimo MIT, tendo por base a ponderação de um conjunto de fatores que em cada situação for mais relevante. A ponderação será diferente, a qualidade, o preço, o prazo, mas nunca exclusivamente com base unicamente no fator preço. E também há que ter cuidado, não deixar só o fator preço, como também a forma como se ponderam estes diferentes atributos. Pois já não é raros casos, em que, embora existam uma percentagem para a qualidade, uma percentagem para o preço, a fórmula que é usada para o cálculo do preço e a sua ponderação desvirtua essa ponderação ao tornar muitas vezes quase impossível depois inverter a situação de não adjudicar ao preço mais baixo. Daí que a fórmula de pontuação do fator preço deve definir à partida, de forma matemática, um intervalo de valores elegíveis que de alguma forma desincentivem a apresentação de valores excessivamente baixos, porque isso depois mais à frente vai se traduzir ou para um projeto com menos detalhe ou com menos valia, ou dificuldades em obra, tudo isso mais à frente vai surgir, de forma a que o resultado da contratação venha a ser a escolha da proposta economicamente mais vantajosa e não da proposta mais barata. Este é o detalhe que se passa, a proposta economicamente mais vantajosa não é a proposta mais barata, nem sempre, pode coincidir, também não há nada que impeça de coincidir, mas não é necessariamente as coisas. E devemos evitar o que estamos fartos de assistir, que é como a proposta economicamente mais vantajosa é uma obrigação da diretiva, aparecer nos concursos é que é a proposta economicamente mais vantajosa na sua variante única de custo. Pronto, quando se quer dizer que é o preço, que é unicamente o fator de preço. Mas não é, isso é subverter o espírito do que está na diretiva. Também uma recomendação que é feita neste caso é, no caso de se optar pelo regime de concessão-concessão, no caso dessas obras geotécnicas complexas, muitas vezes tem mais relevância do que na generalidade das obras, aí recomenda-se que seja feita a valorização das melhores propostas técnicas e o ressarcimento dos encargos incorridos na elaboração das propostas para concurso de concessão-construção. Ou seja, faz-se uma recomendação que, por exemplo, mas poderá ser outros valores, que 1% do preço base seja destinado a premiar as propostas que ficam, por exemplo, em segundo, terceiro e quarto lugar, desde que a sua pontuação técnica atinja um patamar mínimo, vamos supor 80% da escala, 75% da escala. Isto não é um custo extra para o dono de obra. O dono de obra tem toda a vantagem em ter o maior número possível de propostas e de propostas de maior valia técnica. Ora, as propostas nos concursos de concessão-construção, em todos os concursos têm o seu custo, mas nestes têm um custo muito mais significativo. E, portanto, o que há é que ressarcir parcialmente os concorrentes desses custos para os incentivar a se apresentarem a concurso e assim haver mais propostas e, por outro lado, a desenvolverem as suas propostas para assegurarem que elas atingem uma capacidade técnica mínima que lhes permita ser ressarcido desses custos. E aí o dono de obra só tem vantagens, fica com mais propostas e com propostas de maior valor. Relativamente ainda ao concurso com prévia qualificação, portanto, na primeira fase em que estamos a verificar a elegibilidade dos concorrentes, devemos definir quais são os requisitos para as pessoas poderem apresentar, quais consideramos as qualificações mínimas para
a execução desse trabalho, quer seja da empreitada, quer seja do projeto. E há uns princípios que devem ser tidos em consideração. As características exigidas em termos de complexidade e dimensão na experiência de prestações já realizadas, e é sempre isso que devem ser ajustadas ao projeto de obra posto a concurso. Ou seja, eu não posso ter um catálogo que é sempre o mesmo valor, é sempre a mesma exigência para obras. Tem que ser função do projeto ou da obra que está a ser posta em concurso. E penso que isto também é muito importante, nunca deve ser exigido como requisito mínimo de experiência qualquer prestação individual cuja complexidade ou dimensão seja superior às características do projeto ou da obra posta a concurso. Porque se isto acontecesse e todos os concursos fossem com prévia qualificação, não era dada a possibilidade a nenhum concorrente de alguma vez evoluir para um projeto mais complexo, porque ele nunca tinha feito, como nunca tinha feito não se podia candidatar a fazer. Agora, dito isto, também não podemos ter critérios de tal forma minimalistas de exigência que, por assim dizer, desvirtuem o princípio de ter exigência. Ou seja, se eu estou a fazer uma coisa que na minha complexidade é 100, eu se calhar devo exigir 80 de complexidade. Se exige só 10, às tantas não, a exigência perde o seu sentido. Portanto, tem que ser adaptado, mas temos que ter este princípio, não ser exagerado, eliminando a possibilidade de ter propostas que podem ser válidas e técnicas ao pôr critérios demasiado exagerados. Depois, uma recomendação que o Sr. próprio Bastonário também referiu aqui logo na sua introdução e que a APPC também, tal como a Ordem há muitos anos se tem batido, que é que em termos processuais o concurso se adote o modelo que nos chamado duplo envelope, ou seja, haver uma proposta técnica e uma proposta financeira separada. Se hoje em dia nas plataformas eletrónicas, portanto, já não temos o envelope físico, mas trata-se de pastas distintas, não é, ao contrário do que algumas pessoas dizem, isto não é incompatível com a legislação e não é nenhuma dificuldade para as plataformas, assim lhes seja pedido. Isto, entre outros fatos, retira o ónus das dificuldades de adjudicação sem ser ao preço mais baixo, tirando aquele ónus de que é corrupto, está a fazer o favor, não está a definir o interesse. Portanto, há uma proposta técnica, essa proposta técnica é avaliada, é classificada e depois há a abertura da proposta financeira que há de seguir um dado algoritmo e no finalmente se tem o preço. Este é um passo pequeno, mas é um passo que era muito importante dar, quer seja na contratação dos projetos, das empreitadas, das revisões ou da fiscalização. Feitas estas recomendações gerais que estão no guia, que acabei de referir, e portanto que são válidas quer para o projeto, quer para a empreitada, quer para a revisão, quer para a contratação da própria fiscalização, vou agora, muito sinteticamente, abordar uma ou outra recomendação específica de uma destas fases da contratação do empreendimento. E vou começar pela contratação do projeto e, consequentemente, depois da revisão do projeto, porque aqui a questão é exatamente a mesma. A elaboração de um projeto, e também a revisão, é um serviço de natureza intelectual, tal como o Jorge Menezes aqui referiu. E o que é isso de um serviço de natureza intelectual? Recorrendo a uma definição da EFCA, é o serviço que, prestado por diferentes indivíduos, não conduz necessariamente ao mesmo resultado, pois a sua essência consiste em encontrar uma solução para um dado trabalho através de um trabalho baseado no conhecimento. Se tivermos isto em consideração, e acho que todos reconhecemos que um projeto é um serviço de natureza intelectual, então a seleção da entidade a contratar para esse fim tem que necessariamente ter em consideração o fator capacidade técnica das empresas e das suas equipas técnicas, independentemente da modalidade de concurso que venha a ser adotada, mesmo que não seja este que a gente está aqui a recomendar, que é o concurso com prévia qualificação. Mesmo que não seja esse, este fator tem que ser sempre, porque estamos a falar de um fator, estamos a falar de um serviço de natureza intelectual e que, portanto, naturalmente, não é indiferente a experiência de quem o vai fazer e de quem são as pessoas que o vão fazer. E a única forma de introduzir isso é haver um fator, avaliação do fator da capacidade técnica das empresas e das suas equipas técnicas, e daí a importância deste modelo de contratação com prévia qualificação ao permitir que este aspecto seja tido em consideração. Deve ser, na contratação do projeto, explícito
No caso agora, especificamente que estamos a falar das obras geotécnicas complexas, deste projeto por cenários, ou seja, das recomendações que estão neste guia, deve ser muito explícito que o projeto deve ser desenvolvido para vários cenários distintos, pois só assim será possível aplicar a metodologia integral que está neste guia. Ou seja, se eu não tiver um projeto por cenários, eu não posso fazer um concurso da empreitada por cenários. Obviamente, o alargamento do âmbito do projeto, ou ser por cenário, deve ser refletido no preço base a adotar. Ou seja, o dono de obra, quando lança um concurso para contratar um projeto para, vamos supor, um túnel, para uma obra geotécnica complexa e tem em sua mente que quer usar esta metodologia e quer definir um projeto por cenários, tem que naturalmente refletir isso no seu preço base e tenha atenção que, ao contrário do que já disse, não se trata de fazer 3 projetos. Só existe um projeto, tem depois em alguns enfoques, algumas pequenas variações. Obviamente que a contratação de um projeto, de uma obra geotécnica complexa, deve também, na cadeia toda de contratação, prever também a contratação da revisão desse mesmo projeto. A revisão de projeto é útil não só para este tipo de obras, mas em particular neste tipo de obras. Ela tem, obviamente, que ser realizada por uma entidade distinta do projetista, isso parece já de lá para ali, mas é importante referir que essa entidade que vai fazer a revisão deve, no mínimo, ter qualificações e experiência semelhante à do projetista. Até será desejável de ser superior. Às vezes não será fácil ser superior, porque a qualificação do projetista já será muito elevada. Mas deve ter, no mínimo, ter igual. E, portanto, não pode ser contratado um júnior para rever uma coisa que foi feita por um sénior. E é feita também aqui no guia uma recomendação que o nível mínimo de revisão a adotar seja o 2, verificação da qualidade do projeto, de acordo com as instruções para a verificação de qualidade de projetos elaborado pela APPC. Esta recomendação resulta aqui porque a gente tem uma ausência de legislação nacional, a legislação nacional diz que os projetos de determinada categoria têm que ser revistos, mas não especifica em sítio nenhum, e não há nenhuma portaria que diga em que é que consiste essa revisão. E as revisões podem ter vários níveis, desde a simples verificação se têm todos os documentos necessários, até no limite de cálculos paralelos para verificar. E, portanto, é preciso definir o que é que se quer que se reveja. Não basta dizer, eu vou lançar um concurso, vou contratar alguém para rever o projeto. Depois, naturalmente, vai haver prestações muito distintas. Em termos de auxílio, é feita esta recomendação. Relativamente agora à contratação da empreitada da obra propriamente dita. Como é sabido, o preço base na nossa legislação é o preço máximo que o dono de obra se disponibiliza a pagar. Eventualmente agora, com esta alteração que está a sair muito recente, vai ter aqui uma nuance. Mas em termos gerais, é isto. É o preço máximo que o dono de obra está disposto a pagar. Ora, o preço base deve ser definido para o cenário mais provável, para o cenário central, com os acréscimos que o dono de obras estime necessários para fazer face a eventuais contingências do mercado. Se repararmos, quando um projetista faz uma estimativa orçamental de entrega, essa estimativa orçamental, independentemente agora se é o cenário mais provável, não deve ser o preço base do concurso, porque a estimativa orçamental é, por assim dizer, a estimativa de um valor médio do preço mais provável para a realização daquela tarefa. Ora, o preço base não é o preço mais provável, nem é o preço médio, é o preço máximo. E, portanto, naturalmente, esse preço base terá que ser sempre superior à estimativa orçamental. Quanto? Isso depende muito das condições de mercado e da concorrência que se admitir que houver. Portanto, de acordo com a metodologia proposta neste documento, o dono de obra define o preço base segundo o cenário mais provável, mas obviamente terá que assegurar os recursos financeiros para a eventualidade do cenário mais pessimista. Ou seja, o mais ridículo disto tudo seria termos tudo previsto, podermos usar as modificações objetivas do contrato, haver necessidade durante a empreitada de fazer essa modificação, mas depois chegar-se à conclusão que não havia dinheiro. Obviamente que se admitiu a possibilidade de haver um cenário mais pessimista, deve ter a certeza que pode mobilizar esses recursos caso seja necessário.
Também referir que nos casos da concessão-construção, e a concessão-construção aplica-se em muitas situações das obras geotécnicas complexas, dada a sua especificidade, e, portanto, nesses casos, a elaboração do projeto ficará a cargo de quem for adjudicada a obra, quer tenha que desenvolver na fase do concurso ou apenas na fase de obra, mas é muito importante que na fase de qualificação, e portanto estamos sempre a falar, a recomendação do guia é que os concursos tenham prévia qualificação, que o empreiteiro tenha que designar o projetista que irá elaborar o projeto de execução. E deve haver na sua qualificação também exigências em termos técnicos mínimos para a equipa que ele irá alocar a realizar esse projeto. Porque se o projeto é da sua responsabilidade e é uma parte importante da proposta, então também tem que haver exigências para o projeto. E, portanto, ainda nestes casos da concessão-construção, uma coisa que também reputamos de muito importante é que, obviamente, se o concorrente, o empreiteiro, tem que apresentar com a sua proposta um projeto, seja um projeto de base, seja um projeto no grau de desenvolvimento que for definido, não faz sentido que esse projeto não faça parte da grelha de avaliação. Portanto, ou seja, a grelha de avaliação tem que englobar também a avaliação do projeto a entregar na fase de concurso e deve ser explícita também relativamente ao que é pedido e como é que os atributos são valorizados. Portanto, ou seja, o dono de obra deve dizer se eu quero fazer um concurso de concessão-construção, não basta dizer eu quero um concurso de concessão-construção, apresente-me um projeto. Deve dizer o que é que quer, qual é o grau de desenvolvimento que quer em cada fase e como é que vai avaliar essa fase, porque esse é um item fundamental do processo. Ainda um outro aspecto muito importante em termos de contratação é que para todas as obras geotécnicas complexas recomenda-se que seja obrigatória a contratação da assistência técnica especial ao projetista, dada a particularidade destas obras e a sua exigência em termos depois do desenvolvimento em obra e complementada com a presença em obra de representantes da equipa de projeto. Isto naturalmente no período que decorrem os trabalhos de escavação, de instalação de suportes, no caso de estudo, bem como outros trabalhos geotécnicos de complexidade similar. Não é necessariamente para a globalidade da empreitada. Há fases finais da empreitada que não têm nenhuma especificidade que justifique a necessidade da permanência em obra de elementos da equipa projetista. No guia está ainda relativamente à contratação e gestão de uma empreitada, faz também uma recomendação de uma forma de uma resolução expedita, de conflitos de índice geotécnico, em que seja prevista uma comissão, se chamou Comissão de Resolução Expedita de Conflitos, CREC, que seria constituída por 3 elementos, proposta, um dono de obra, o outro por um empreiteiro, um terceiro nomeado pelos 2 membros, que em cada caso irá aferir numa primeira instância e de uma forma rápida se o que estamos a verificar é o cenário mais provável ou se nos estamos a desviar para o cenário mais pessimista ou nos estamos a desviar para o cenário mais otimista. Ou seja, tentar eliminar com facilidade quaisquer conflitos de opiniões. Também, quase para concluir, dizer que as premissas para a contratação de um serviço de fiscalização, que também é importante nesta cadeia toda de valor, projeto, empreitada, projeto, revisão, empreitada, fiscalização, são em tudo muito semelhantes às apresentadas para os serviços de projeto e, portanto, não a reproduzo aqui, mas também a fiscalização é um serviço de natureza intelectual, pelo que também a sua contratação não deve ser feita unicamente com base no fator preço. Pronto, eram estes pontos que eu queria apresentar. É uma forma um bocadinho resumida, o guia, mas o guia está disponível para todos ver e no fundo, julgamos que seguindo este conjunto de recomendações vamos poder ter uma melhor contratação para estas obras geotécnicas complexas, tentando, dentro do possível do que é a legislação nacional, adaptar os seus condicionalismos, isto é, a necessidade de, em obra, fazer modificações ao inicialmente contratado, sem que para tal tenhamos que estar a recorrer aos trabalhos complementares ou avançar nova empreitada. Era isto e, portanto, agora os colegas irão seguir. Obrigado.
Então, vamos passar a um exemplo. Acho que é importante. Está dentro, este exemplo está dentro do que nós registramos como dúvidas e como discussões que tivemos nas apresentações que já fizemos deste guia ou de uma versão anterior deste guia. Vou partilhar. Se Paulo tem que deixar de partilhar o teu, me parece, não é? O teu ecrã. Se Paulo? Sim. Eu acho que... está bem. Mas estás a partilhar o meu. Espera aí. Não, eu acho que... já está. Eu acho que já não estou a partilhar o meu. Mas está. Tens que agora partilhar o teu, penso eu. Só um segundo. Devia estar eu a partilhar agora o meu ecrã, não é? Exato. Não estou a encontrá-lo aqui. Podes partilhar tu, Gonçalo? Se calhar já é melhor. Claro que sim, vou partilhar e vou andando à medida que... Exatamente. A ver se tens... Bom, efectivamente, este exemplo, e até me parece que responde um pouco esta primeira questão que foi colocada. Confirma só, Raul, se está a partilhar. Neste momento eu estou a ver. Imagino que as pessoas também estão a ver o ecrã, não é? Ok. Sim, está a ser visto, obrigado. Sim, muito bem. Então, este é um exemplo do que imaginamos seria um projeto por cenário. Veja, qualquer seja a modalidade, o tipo de projeto, um projeto de execução para o dono da obra, que vai lançar uma obra com projeto de execução, um projeto para um empreiteiro, no caso em que a obra seja lançada como concessão, construção, e tem que fazer um projeto para concurso. Portanto, consideramos, por exemplo, o caso de um túnel, podia ser outra coisa, acho que um túnel é um pouco mais fácil de apresentar, um túnel com 600 metros, por exemplo, de desenvolvimento, uma secção de escavação com um pouco menos de 14 metros de largura, um recolhimento máximo de 100 metros, com uma série de sondagens, 8 neste caso, para estudar o maciço, e o túnel está, neste caso, no maciço granítico. O limite para algumas zonas geotécnicas está estabelecido por alguma sondagem, em outro caso não é possível. Ainda se fez, neste caso, um perfil de refração sísmica com limitações próprias deste tipo de prospecção, mas para aferir o modelo. Então, pode passar, Gonçalo. Então, temos aqui 3 cenários diferentes, mas atenção, não confundir os cenários com o zonamento. Né? O zonamento, neste caso, é aquele zonamento clássico de zonas geotécnicas com diferentes qualidades de maciço e que implicam diferentes abordagens construtivas, diferentes abordagens em termos de suporte primário e, obviamente, isso vai implicar diferentes custos e prazos de execução. Não esquecer e ter em conta sempre que quando falamos de maciço de uma ou outra qualidade, estamos a falar também da presença de água. Tá? Pode passar, Gonçalo, por favor? Então, temos aqui o nosso esquema. Arrancamos aqui com um cenário pessimista. Tá?
É melhor exatamente arrancar com o cenário de referência. Neste caso, neste perfil, aparece o sonamento típico do maciço granítico, da alteração meteórica do maciço granítico, e no cenário de referência, justamente aquela zona central do túnel é menos conhecida, temos menos sondagem, o túnel tem um recorrimento de 100 metros, portanto foram feitas sondagens mais na proximidade das bocas, na zona de menor recorrimento, e temos este sonamento que aparece aqui em diferentes cores que se correspondem com tipos de suporte, aqui embaixo. Voltando para o cenário pessimista, podia acontecer que esta zona que era a melhor já não é atingida, porque não sabemos qual é o contacto geológico, e aparece mais uma zona de pior qualidade no túnel todo. Ou seja, isto é um pouco o que alguém pergunta. O diferente cenário, neste caso, é dar digamos assim, uma abrangência diferente a cada zona geotécnica, mas tem que estar justificada por esta análise, digamos, de risco que estamos a fazer. Claro que o cenário otimista podia ser que o maciço de melhor qualidade, que é este mais vermelho, digamos, aparece em um comprimento maior do túnel. Vamos ver as consequências. Aqui temos as secções, tipos do túnel, e cada uma com o suporte, cada qualidade geotécnica tem associado um tipo de suporte, um custo, associamos um custo e um rendimento ponderado em termos de avanço. Estamos a falar só dos custos da escavação, aquilo que tem risco geológico geotécnico. Então, aqui, este seria o suporte tipo A para o maciço de melhor qualidade. Este que vemos aqui, que já inclui cambotas esterilizadas, enfilagens, que estão projetados já com uma espessura significativa e uma escavação faceada, horizontalmente faceada, lo reservamos para o maciço de pior qualidade, e no meio fica uma situação intermédia que chamamos zona geotécnica 2. O que é que isto daria? Feita uma análise em termos de projeto, a referência, o cenário, digamos assim, de referência, nos daria estes números, mas daria um custo de cerca de 10 milhões e um prazo de obra de cerca de 145 dias. Obviamente que depois há que indexar isto com outras coisas, mas este é um exercício só para comparar. Quando passamos à versão pessimista, mas provável também, não podemos inventar um pessimismo pensando que é uma coisa que não tem nada a ver com isto. Este é um maciço, por isso esta introdução muito rápida, um maciço granítico, um tipo de meteorização meteórica. Também não podemos pensar que agora o maciço tem um tipo de alteração hidrotermal, por exemplo. Se não há evidência, não penso, porque senão as coisas podem invertir totalmente. Muito bem. Então, o custo, nesse caso, aplicando agora os comprimentos da zona geotécnica, passaria a ser 11 milhões e tal, ou seja, quase 4% mais, 3,6%. E haveria também um aumento do prazo de obra. Ou seja, aqui, mesmo da situação pessimista, não é tão gravosa, não agrava muito da situação, digamos, da nossa obra. Obviamente que o pessimista até se parece um pouco mais à referência, na realidade, estas coisas são mais ou menos conhecidas e é pacífico. Mas agora vamos a ver outro caso, que é o caso de um túnel profundo, não é o próximo, exatamente. Também o mesmo túnel, né, com a mesma característica, mas agora com um recorrimento maior, 120 metros, agora com um pouco menos de sondagem, devido também ao recorrimento, mas está em maciço xistento. E é mais, o túnel tem uma falha, descobrimos uma falha, né, que pode afetar, o túnel não, o maciço tem uma falha que vai ser atravessada por o túnel ou não, ou a falha aparece em superfície e depois desaparece, aquelas coisas que sabemos, enfim. E a falha tem água. Então, poderá haver muita água, pouca água, enfim. Estas são as análises que fazemos. Vamos o mesmo sonamento geotécnico, mas vamos ter que criar uma zona ou um tipo de suporte diferente, que vai ser mesmo para atravessar a falha,
que vai ser mesmo para atravessar a falha, ou seja, vai aparecer um tipo de suporte tipo D. Podemos passar ao perfil. Exatamente. Aqui vemos, cenário de referência, temos a falha que vimos aqui, não é? A falha, com a zona mais digamos, mais fraturada, mais fragmentada da falha, com água, de maneira não excessiva, não é? É isto o que temos como cenário de referência. Reparem os estudos que fizemos. Ou seja, este já requer uma extrapolação em função da experiência do projetista. E aqui, em definitiva, sabemos quase nada. Né? Sabemos quase nada. Mas vamos, então, ao cenário pessimista. O cenário pessimista, agora sim, vamos imaginar que a falha tem outra expressão, tem muita mais água, carrega muito mais, digamos aqui, esta zona do túnel, e o túnel atravessa a falha em toda esta extensão. Então, toda esta extensão vai ter um tipo de suporte, um tipo de abordagem diferente. O cenário otimista, neste caso, será, enfim, que a falha não tem maior expressão, o túnel mantém-se em zonas 1 e 2 sem problema. Então, a mesma coisa aqui, o que vimos antes, temos aqui o túnel para o tipo A, o tipo B, que neste caso já não utilizamos pegagens, senão que utilizamos mesmo um suporte em base a betão projetado e capotas treliçadas. Mas quando passamos às zonas mais complicadas, temos para o tipo C, onde metemos também enfilagens. Sempre vejam que aqui temos custos e rendimentos associados, né? Rendimento meio associado. E aqui sim, já na zona de falha, imaginamos, temos mesmo que tratar, fazer um tratamento pesado, mais ou menos pesado, com jet grouting, tratar provavelmente a frente. Já a situação é um pouco mais gravosa e o custo aumenta também, mas o que mais aumenta, e vamos ver aqui no gráfico, no quadro, o que mais aumenta da pessimista em relação ao cenário de referência é o prazo. E sabemos que é assim. Ou seja, quando existe uma falha, obviamente que o custo aumenta, se calhar é mais 8% neste caso, se calhar é mais 10%, mas vejam que não é 60%, mas sim o prazo. E o prazo é dinheiro também. Não é? Isto é que nos permitiria, e também temos um cenário otimista. Isto tem que estar justificado do ponto de vista do projeto. Este é um exercício só para explicar o que quer dizer, o que queremos dizer com este conceito de projeto por cenários. Está bem? Penso que aí... Exato. Obrigado. Obrigado, Raul. E eu agora, muito rapidamente, até porque já estamos dentro aqui do nosso tempo de debate, e eu também, como moderador, não me posso alongar. Vou só dizer que nós também colocámos neste guia o anexo 2, destacámos algumas perguntas que nos foram colocadas e deixem-nos dizer muito pertinentes, perguntas que demonstraram muito interesse em compreender as recomendações e, no fundo, em ajudar-nos também a pensar duas vezes nas soluções que estávamos a recomendar. Uma das perguntas que estão no guia, dizer que o guia está totalmente disponível. Eu julgo que até a Ordem dos Engenheiros já enviou um link para o guia. Se por acaso não o tem ainda no último slide desta apresentação que nós vamos deixar, tem lá um QR Code que podem descarregar rapidamente. Mas esse guia, nessas perguntas, dizer que uma delas tinha a ver com a dúvida que havia se o preço de referência, se o valor da proposta, para qual das soluções é que devia ser apresentado. O Zé Paulo há bocado já disse, mas deixar claro, e neste guia também se diz o mesmo, que o valor é para a situação de referência. É essa a base com que nós vamos trabalhar durante todo o concurso. Os outros são ajustes a esta situação de referência.
Também uma pergunta muito interessante que nos colocaram, quais é que são os próximos passos a dar? E é um bocadinho também por causa disto que nós aqui estamos hoje, não só para consolidar estas recomendações, como para incentivar a sua aplicação, a sua divulgação e a sua aplicação e, claro, o seu debate. Um pouco por todo, já andámos também um pouco por todo o país, como foi dito, e agora temos que sensibilizar quem realmente nos pode ajudar a promover esta divulgação. Entre estas entidades, claramente o INPIC é uma entidade muito relevante nesta matéria, que eu julgo que também nos estará a acompanhar. Já nos acompanhou antes, na última sessão na Ordem dos Engenheiros, e estará a acompanhar agora. Para além de todas as outras entidades adjudicantes que lançam obras desta envergadura. E também dizer que há uma pergunta que fala como é que se gera as variações necessárias de adaptações do projeto em obra. É isso que estamos a tentar responder. A solução que apresentamos aqui, a mais forte da solução do projeto por cenários, vem permitir essa flexibilidade. Nós sabemos, e aliás sabemos porque internacionalmente é isso que é feito, que para a situação de escavação e suporte de túneis, ou seja, para aquelas fases da obra onde há maior imprevisibilidade, o ideal seria termos uma solução com o recurso à série de preços. Não era para toda a obra, era só para aquela parte que realmente tem imprevistos. Mas a nossa legislação ainda não nos permite, ou atualmente não nos permite utilizar essa solução contratual ideal e, portanto, permite-nos sim utilizar esta solução que propomos agora, que é o recurso ao projeto por cenários, e é por causa disso que estamos aqui a desenvolver os nossos melhores esforços nesse sentido. E, posto isto, não demoro mais nenhum tempo e também vou iniciar, não sei se o engenheiro Alexandre Pinto quer dizer alguma coisa aqui nesta fase de transição. Agora vou tentar ver aqui as perguntas que temos assim em cima da mesa. Temos 3 perguntas. Alexandre, não sei se queres dizer aqui alguma palavra aqui nesta transição para o debate, que é muito importante para todos. Basicamente, o que eu queria dizer é mais no final, mas posso antecipar já, é dar os parabéns pela vossa excelente apresentação neste webinar e como já estamos com o tempo um bocadinho contado, não convinha que passássemos muito mais no limite de eventualmente mais um quarto de hora, se fosse possível, é tentar agora incentivar os colegas que assistiram a este webinar que coloquem as suas questões através do Q&A, se faz favor, que é para vocês terem ainda disponibilidade de responder às mesmas. Obrigado. Então, muito obrigado. Não vou perder mais tempo, até porque já temos aqui algumas perguntas a surgir. A primeira das quais é de um colega nosso, Jorge Almeida de Sousa, o nosso amigo, e que também teve muito na base da discussão deste guia, em que pergunta que seria interessante fazer referência à definição dos diferentes cenários. Não poderão esses cenários ser estabelecidos alterando simplesmente a extensão das diferentes zonas geotécnicas para os quais o projeto foi definido? Ora bem, eu julgo que o Raul Pestone já respondeu em parte a esta dúvida. De qualquer forma, deixava-lhe aqui um espaço para, se entender necessário, esclarecer mais alguma situação quanto a isto. Sim, senhor, com todo o gosto. Sim, é o que tentei explicar. Em muitas das situações, entendemos, obviamente, que estamos a falar de túneis. Os exemplos aí são de túneis, mas pode haver muitas outras coisas que não são túneis, obras geotécnicas complexas, que é um pouco mais difícil de sonificar. Mas se fosse um túnel, é um pouco os exemplos que eu apresentei. Aliás, recentemente, tem um caso, digamos, como profissional, um caso de um cliente brasileiro que justamente um cliente privado, mas um cliente
grande cliente, que pediu este tipo de análise para um projeto de um túnel hidráulico que vai lançar. Quer saber até onde que as coisas podem acontecer. Então, o que fizemos? Um estudo de zoneamento e modificamos sim, os comprimentos das zonas. Mas tivemos que repensar tudo novamente e qual era o tipo de prospecção que tinha. Mas podem ser outras obras, e queria responder nesse sentido. Aí, há que ser mais imaginativo, não é só modificar o comprimento das zonas geotécnicas. Está bem? Muito bem. Obrigado, Raul. Eu acho que a alteração do comprimento, como disse Raul, é sim uma das hipóteses, mas poderão também ser soluções distintas, como o Raul também disse muito bem. Dizer aqui que dentro da nossa lista de questões, temos aqui não é uma questão, mas é uma informação, que este guia vai ficar disponível a partir da manhã na plataforma Juntos Somos Engenharia, da Ordem dos Engenheiros, e a gravação deste webinar também vai ficar disponível, e a apresentação, que é uma apresentação conjunta, que foi aqui apresentada hoje. Portanto, sobre esse aspecto, toda esta informação que foi aqui exposta vai continuar acessível para quem estiver interessado. E deixar também dizer que nós também estamos sempre acessíveis para discutir e para ajudar a divulgar estas medidas e para as otimizar, obviamente. Temos aqui mais uma questão de Carla Barreira. Considerando, e vou citar, considerando a vossa proposta de projeto de apresentação de um projeto de execução em 3 cenários, questiono qual o prazo associado vinculativo. Entendi que será o de referência. Caso seja o cenário mais pessimista, estará a entidade executante legitimada a apresentar período de reposição de equilíbrio financeiro? Zé Paulo, se quiseres responder, é só uma indicação, não é projeto de execução em 3 cenários, é o projeto posto a concurso numa concepção-construção, mas Zé Paulo, se faz favor. Eu julgo que posso esclarecer que esta é uma vantagem do projeto por cenários, porque ao cenário pessimista e ao cenário otimista, tal como ao cenário de referência, vão estar associados, na altura de que o empreiteiro apresenta a sua proposta, não só preços, mas também prazos e condições técnicas. Portanto, a questão que é posta acaba por não surgir, porque se eu chegar à conclusão de que tenho que sair do cenário de referência, porque o que estou a encontrar é o cenário mais pessimista, não é uma questão de reequilíbrio financeiro. Automaticamente, usando as modificações objetivas do contrato, o contrato deixa de ser o das condições de referência e passa a ser o das condições do cenário mais pessimista. E isso ficou discutido e foi introduzido em termos de prazo, em termos financeiros, em termos do que for, na fase do concurso. Portanto, ou seja, a vantagem do projeto por cenários é retirar numa fase de obra este tipo de discussões. É assim, eu agora tenho que ter este cenário, tenho que ter o estaleiro mobilizado mais tempo, tenho menor rendimento, quanto é que isso vai custar a mais, quanto é que é o custo. Portanto, todas as condições contratuais associadas a qualquer um dos cenários estão definidas na fase do concurso. E as propostas são anotadas. E, portanto, depois em obra unicamente se faz, daí até o próprio nome, modificação objetiva do contrato. O contrato automaticamente modifica-se para a condição que foi encontrada. E, portanto, nessa condição encontrada, eventualmente terá associado um reequilíbrio financeiro, um valor mais alto. Mas não é para discutir o reequilíbrio financeiro nessa fase. Isso foi na fase do concurso, quando o concorrente valorizou o cenário mais pessimista, ele eventualmente disse,
bem, eu para fazer cenários pessimistas tenho uma mais-valia, custa mais X dinheiro, preciso mais Y de prazo, etc, etc, as condições que houver. Portanto, as condições são definidas à partida, evitando depois essa dificuldade em obra. Obrigado. Temos diversas perguntas a variar sobre este tema do projeto por cenários. E se me permitem, vou aqui selecionar uma pergunta não feita por engenheiro, mas feita por arquiteto, o arquiteto Manuel Saldanha, que pergunta se a Ordem dos Arquitetos tem colaborado neste debate. Essa aqui, assumo eu aqui a resposta muito rápida, podendo depois passar ao Zé Paulo, também que junto à PPC também tem diversos gabinetes de arquitetura, seus associados. Todas as ordens foram chamadas a debater este assunto, aliás, porque este não é um assunto, isto é um assunto transversal a toda a contratação. No fundo, como há pouco disseram, estas recomendações não são exclusivas das obras geotécnicas complexas, fazem parte de um leque mais abrangente, transversais a serviços de engenharia, arquitetura e de empreitadas. E, portanto, sim, foi chamada, nomeadamente também através da APPC, que tem lá os seus associados de arquitetura, mas também poderá vir a juntar-se com maior solenidade, se assim o entender, na divulgação destas medidas ou eventualmente no acrescento de algumas delas. Zé Paulo, não sei se queres acrescentar alguma coisa em jeito dos vossos associados. Naturalmente que é tido em consideração tudo o que tem a ver com a Associação dos Arquitetos, tudo o que tem a ver com estas regras da boa contratação. Especificamente no que se refere à contratação das obras geotécnicas complexas, é evidente que não estamos aqui a querer retirar os arquitetos deste tipo de obras, mas são obras em que, para o que está aqui em causa, que tem certeza, que é o cenário geotécnico, esse é um cenário de engenharia e de geologia. E, portanto, não é um cenário de arquitetura. O que não quer dizer que nestas obras não participem arquitetos, mas esta parte do guia da contratação, num termo geral, sim senhora, para muito se aplicará também para os projetos de arquitetura, para as componentes de arquitetura, mas especificamente nas obras geotécnicas complexas não houve diretamente o contributo, porque não tinha a ver com a área de atividade. Muito bem, muito obrigado. Vou aqui chamar também uma outra pergunta que varia um pouco o tema. Uma pergunta de Carlos Marques. Passo a citar, diz: boa tarde. O tema muito bem desenvolvido e bem feito. A minha pergunta é abrangente e porventura fora de contexto, mas não é. A proposta é a seguinte: no meu entendimento, este tema também deveria ser apresentado nas universidades e politécnicos, pois futuros engenheiros vão receber esta herança e desde já ficam mais conhecedores do tema. Ora bem, eu se calhar, não sei se nas universidades provavelmente até se pode já introduzir, mas eu daria a palavra ao especialista, ao que está à frente da especialidade de Geotecnia da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Alexandre Pinto, porque poderá haver interesse em divulgar isto tanto na Ordem como na própria Sociedade Portuguesa de Geotecnia e também nas universidades, mas dado o seu cariz tão abrangente, também é professor no técnico, poderá responder a esta pergunta. Ok, tá, obrigado, Gonçalo. De facto, é uma questão pertinente e é uma questão transversal a tudo o que falámos aqui hoje, não é? Porque isto tem muito a ver com uma situação que é o risco geotécnico, geológico e geotécnico, que deve orientar todos, desde quem legisla, quem faz as obras, a quem faz os projetos, a quem fiscaliza. Eu até vou mais longe, eu diria que isto às vezes é uma questão cultural, não é? As pessoas têm que perceber que quando estão a lidar com os solos e com as rochas, portanto, estão a lidar com os terrenos, estão automaticamente a lidar com a incerteza.
e, portanto, têm que mudar um pouco o chip, não é? Em relação ao raciocínio que têm quando trabalham noutros trabalhos de construção civil, com outros materiais manufaturados, não é? Como o aço, o betão, enfim, o vidro, enfim, o alumínio, são materiais que nós controlamos o processo de execução e controlamos o processo de fabrico e o processo de colocação em obra. Portanto, não estou a dizer que nessas áreas também não haja incerteza, mas naturalmente é muito menor. Agora, quando trabalhamos com os geomateriais, não é, que são materiais que existem na natureza há milhões de anos, nós temos que estar mais dispostos a perceber a incerteza e a gerir essa incerteza. E, de facto, é na escola o sítio mais indicado para se começar a passar esta mensagem. E eu diria que na maior parte das universidades, pelo menos dos casos que eu conheço, nas cadeiras logo na mecânica dos solos, nas cadeiras de base de geotecnia, onde se dão estes conceitos, estou a falar de engenharia civil e naturalmente nos outros cursos de geologia ainda serão aprofundados ainda mais esses conceitos, é importante passar logo essa mensagem. Portanto, nós não podemos olhar para uma obra de geotecnia, não é? Da mesma forma que olhamos para uma obra de construção civil, porque são ambas obras de engenharia, mas são obras que têm um enquadramento de risco associado totalmente diferente. E depois a mensagem tem que ir por aí acima, não é? Tem que ir por aí acima, mas realmente se os nossos jovens engenheiros saírem das escolas já com essa formação, com essa cultura, com essa mentalidade, tenho a certeza que depois isso, enfim, o mercado em termos de funcionamento e em termos da mensagem a ser passada depois aos clientes, aos donos de obra, todos os agentes que estão nesta cadeia, essa mensagem passa de uma forma mais natural. Agora, o que eu vejo infelizmente é que há engenheiros civis, não é, que têm dificuldade em perceber este tipo de abordagem, não é? Ainda tratam as obras de geotecnia como tratam as obras de construção civil comuns. E aí, de facto, temos que começar na nossa classe, nas universidades, na Ordem dos Engenheiros, na Sociedade Portuguesa de Geotecnia, e não só, né, porque isto, enfim, é transversal, a passar esta mensagem de que a incerteza, porque a incerteza, olha, para mim é um grande desafio. Eu já trabalhei na área de estruturas, agora trabalho na área de geotecnia, e aqui há mais emoção, é um trabalho com mais emoção, costumo dizer isso. Mas temos que saber dormir bem, não é? Temos que ter emoção e dormir bem ao mesmo tempo. Ou seja, é esse equilíbrio. Se as pessoas perceberem esse equilíbrio, vão gostar e vão respeitar muito mais os geomateriais, quer os solos, quer as rochas. Portanto, Gonçalo, tentei dar aqui uma resposta, se calhar um bocado completa demais, mas acho que é o cerne disto tudo. O cerne disto tudo é termos uma postura diferente perante as obras de geotecnia e os projetos de geotecnia. Obrigado. E infelizmente o tempo está a chegar ao fim, mas eu vou aqui selecionar mais uma pergunta ou duas, vamos ver se dá tempo para duas, porque gostaria de terminar isto no tempo que nos propusemos, que é às 7 da tarde, de forma a conseguirmos não ir para o cenário pessimista de ultrapassar o nosso tempo, mas mantermos-nos no cenário de referência. E diz aqui um participante deste nosso fórum, se a condição de utilização da série de preços é utilizada na contratação noutros países, na contratação pública noutros países, que também foram obrigados a transpor as diretivas, porque é que em Portugal tal não é permitido? Ora bem, esta pergunta é muito relevante porque em Portugal não é permitido porque o legislador português foi mais longe que a própria diretiva. Nada obriga a que em Portugal não se possa utilizar a série de preços, como já foi utilizada em decretos-leis anteriores ou que entrou em vigor em 2008, nada obriga, o 149, por exemplo, se muitos se recordam, e outros anteriores, nada obriga a que não se possa utilizar a série de preços. O que aconteceu foi que a série de preços foi utilizada de uma forma abusiva, de uma forma em que, em tempos, se quisermos dizer, em vacas gordas, e já agora vou fazer isto, já tenho preço para isto, já agora vou fazer mais isto, e não havia controle depois no custo final da obra com este tipo de formulação contratual. E, portanto, cortou-se o mal pela raiz. Ao se cortar o mal pela raiz, muitas outras coisas foram atrás. E não faz sentido
que nestas obras em que estão identificadas situações previsivelmente incertas, que não se possa socorrer da série de preços, não para a obra toda, que não é toda a obra que tem uma definição, mas para a parte da escavação e suporte. Isso seria o ideal. Isso é o que se faz noutros países. Em Portugal ainda não é possível, temos esperança que assim seja um dia, se conseguirmos passar esta mensagem, não é fácil, mas portanto não é por causa das diretivas que tal não é utilizado. E pronto. Há algumas outras perguntas que estão aqui no nosso fórum. Temos possibilidade de não conseguir responder a todas, vamos tomar nota de todas e tentar fazer um follow-up aqui deste webinar muito interessante. Só dizer, antes de passar a palavra aos meus colegas e ao engenheiro Alexandre Pinto, que este trabalho conjunto está feito, as recomendações estão atualizadas, com grande sentido crítico e grande debate. Este guia está terminado. Mas o trabalho não acaba aqui, pois se assim fosse seria inglório. Estaríamos a morrer na praia. Nós temos que divulgar, aplicar e testar estas recomendações e esperar que este novo fôlego de contratação que está aí a chegar utilize as melhores práticas. Pois todos sabemos que a pressa não é boa conselheira e, portanto, devemos aplicar estas práticas de forma a ter em conta as situações previsivelmente incertas. Nessa divulgação, todos seremos importantes. Ordens profissionais, IMPIC, municípios, o INA, etc. Todos, projetistas, donos de obra, empreiteiros, fiscalizações, revisores, arquitetos, seguradoras, todos somos importantes, todos os interlocutores nestas obras. E nós esperamos ter contribuído para a melhoria desta ferramenta de trabalho, todos precisamos, pelo menos nós tentamos. E agora passo a palavra a algum dos meus colegas, se quiser dizer alguma palavra final, e depois ao engenheiro Alexandre Pinto. Obrigado. Não, para não alongar mais, só agradecer a todos a participação. E, portanto, já vai longo, acho que agora o melhor é passarmos a palavra mesmo ao colega Alexandre Pinto para encerrar, para não alargarmos mais, não entrarmos em cenários fora do previsível. Ok, então a mim cabe então encerrar o webinar, dar os parabéns ao grupo de trabalho pelo excelente trabalho que tem estado a fazer. Estas últimas palavras do Gonçalo, portanto, devem ser palavras que devemos todos refletir e darem-nos mais força. De facto, quando nós acreditamos nestas causas, temos que ir até ao fim e, enfim, a próxima revisão é a 13ª, pode ser que signifique, desta vez, signifique o número da sorte, não é? Mas temos que fazer porque nós não podemos ficar de braços cruzados. Portanto, a engenharia portuguesa tem capacidade técnica mais que suficiente e não podemos deixar que seja uma legislação que não está adequada a algumas áreas da nossa engenharia que possa limitar a nossa continuada e desejável evolução. Temos os engenheiros mais novos, não é, que estão agora a entrar no mercado de trabalho, que escolheram o curso de Engenharia Civil numa altura em que escolher esse curso era um ato de coragem e que mostra realmente que são pessoas que querem entrar no mercado de trabalho para exercer Engenharia Civil e, portanto, nós que temos mais experiência e estamos cá há mais anos, também temos este dever de criar condições para que o mercado melhore e que sejam feitos melhores projetos, melhores obras e melhores fiscalizações com o fruto deste trabalho que eu mais uma vez agradeço ao grupo, não só o webinar, como o esforço que tem vindo a fazer nos últimos anos. Portanto, agradeço novamente à APPC, à CPT, portanto, Comissão Portuguesa de Túneis, que faz parte da Sociedade Portuguesa de Geotecnia, também agradeço, e agradeço à Ordem dos Engenheiros, ao Sr. Bastonário, mais uma vez, o apoio que deu a este evento, e certamente, em breve, a Ordem e a Comissão de Especialização em Geotecnia irá organizar ou continuar a organizar novos eventos dentro desta mesma linha de orientação. Muito obrigado a todos.